Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos. Sim, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui no nosso super canal 2 ou mais. Exatamente. Vamos continuar em 1 Crônicas, hoje do capítulo 24 ao capítulo 26. Isso. E esses capítulos, à primeira vista, parecem apenas listas administrativas e uma questão de organização. Uma palavra que me trava a língua, preferi não arriscar. Porém, existe um nível espiritual muito profundo e escondido. Nesses textos, aqui vemos princípios de ordem, de serviço, excelência, responsabilidade, adoração e vigilância espiritual. Então ele vai muito mais do que uma lista de nomes, né? A gente começa a perceber que Davi ele já prepara o serviço do templo antes mesmo do templo existir. Exatamente. E isso é tremendo. Isso realmente demonstra o nível de responsabilidade que Davi tinha com as obras de Deus. Sim. Né? Sim, então, bastante. Vamos lá. Bom, vamos começar. Sim. 1. Deus organiza antes de derramar. O capítulo 24 mostra a divisão dos sacerdotes em 24 turnos de serviço. Isso revela algo poderoso. Antes do templo ser construído, Davi já preparava a estrutura espiritual. Deus trabalha por preparação, não improviso. Davi entendeu que a presença de Deus exige responsabilidade. Enquanto muitos querem viver apenas experiências espirituais emocionais, Davi organizava pessoas, funções e escalas. Muitas promessas não chegam porque a estrutura ainda não está pronta para sustentá-las. De uma forma bem simples, é como uma igreja que recebe 50 pessoas durante o culto quer receber 70, mas não tem estrutura. As pessoas até podem vir, mas elas não vão permanecer. Sabe? É como uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. Se você passa por uma rua e vê uma casa com uma janela quebrada, as pessoas, né, que têm esse instinto ruim, vamos dizer assim, elas se sentem impelidas de quebrarem as outras janelas. Isso é incrível, porque isso fala sobre a psicologia humana. Uau. Então não adianta você, por exemplo, eu quero passar num concurso. Se você não estudar, então você tem que se preparar, tem que organizar para você de fato poder receber. Se estruturar, né? Exatamente. E muitas das vezes a gente não entende, porque algumas coisas demoram na nossa vida. Às vezes a gente até já tem a promessa, mas aquilo ali está demorando e a gente, né, entra num lugar de falta de confiança. E ao contrário, aí que a gente realmente tem que confiar mais, né, e procurar se estruturar, ver o que falta ali para ser alinhado para que aquela promessa possa fluir, né, mais rapidamente, ela possa chegar para nós. Perfeito. 2. O sorteio diante de Deus revela a imparcialidade divina. As famílias sacerdotais foram escolhidas por sorteio. Na cultura hebraica, lançar sorte não era um jogo de azar, era um método usado para buscar direção divina. Uau! Deus não age por favoritismo humano. Os maiores não escolhem as melhores posições. Deus decidiu. Nem sempre o lugar que você serve foi escolhido por você, mas pode ter sido escolhido por Deus. Mas na igreja onde eu tô não sou
não sou aproveitado como eu acho que eu mereço. Primeiro que você não tem que achar nada. Tudo é de acordo com a vontade de Deus. É claro que você tem que se posicionar, Sim. você tem que estudar, buscar crescer, mas você só vai acessar algo, e isso eu tô falando para mim. A gente só vai acessar um lugar, uma posição, quando Deus entender que você está pronto. Porque é aquela velha história, uma bênção pode virar uma maldição. E aí, em vez de você dar passos contínuos para frente, você pode às vezes dar um para frente e dois para trás, ou então até cair ao ponto de não conseguir se levantar. E Deus, ele não quer isso para nossa vida. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele quer nos preservar. Exatamente. Então, para a gente acessar aquilo que é nosso, a gente precisa, de fato, se alinhar com a vontade de Deus. Eu costumo dar o exemplo. É como se o que você quisesse, o que Deus preparou para você é como se estivesse no 10º andar de um prédio, mas você está no 2º andar. Você não consegue pular do 2º para o 10º. Você tem que ir, né? Você pode ir de escada, você pode ir de elevador, mas você vai ter que subir os níveis. Sim. E aí, muitas vezes, se você vai de escada ou de elevador, vai depender do seu posicionamento, das suas atitudes, da sua entrega, do seu relacionamento, da sua busca. Então, assim, a nossa parte também precisa ser feita. Né? A de Deus já está feita, ó. Já está tudo pronto. 3. Zacarias, pai de João Batista, veio dessa divisão sacerdotal. A linhagem de Abias aparece em 1 Crônicas 24. Séculos depois, Zacarias era dessa mesma ordem sacerdotal. Uau! Curiosidade bíblica. Isso conecta diretamente Crônicas ao nascimento de João Batista. E João Batista era primo de Jesus. João Batista foi filho de um casal já idoso, de uma mãe estéril. E bem idosa, né? João Batista foi quem preparou o caminho para Jesus. Então olha quantas chaves espirituais. Fica atento. Mais uma vez, né, o Antigo Testamento apontando. Sempre, o tempo todo. E a chave espiritual que a gente pode ter aqui é que aquilo que Davi organizou ecoou por gerações. Uma decisão espiritual saudável hoje pode impactar pessoas que você nunca conhecerá. Gente, olha, eu tô assim, me surpreendendo muito, cara, com esse estudo, porque da primeira vez que eu li, né, a gente acaba às vezes passando muito batido por tudo isso, às vezes a gente pensa, mas caramba, né, sejamos verdadeiros, francos aqui. A gente lê e a gente fica, nossa, mas que repetitivo, e a lista, é nome, é não sei o quê, como é que você vai... Só que não é só isso. Não. É algo muito mais profundo que tá ali, ó, nas entrelinhas, e a gente precisa meditar, se abrir para que o Espírito Santo possa trazer o discernimento e entendimento para a gente. E aí a importância do material de estudo. Porque algumas coisas vão passar desapercebidas, às vezes pela falta de conhecimento de uma cultura hebraica, do porquê daquela situação. Sim. Porque como são muitos nomes, às vezes é uma raiz familiar que passa batida. E ali tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 4. O ministério da música era tratado como arma espiritual. Aqui Davi separa músicos para ministrarem continuamente. E isso me leva
até os anjos que ficam na frente do trono do Senhor, dizendo Santo, 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 né? Então, você vê que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo aqui. É esse mundo que reflete o mundo espiritual e não ao contrário. Com certeza. Os músicos não eram tratados apenas como artistas, eles eram considerados ministros proféticos. A Bíblia diz que eles profetizavam com harpas, alaúdes e símbolos, todos esses instrumentos. A Bíblia diz, a chave espiritual aqui é: louvor não é entretenimento, é guerra espiritual. Davi compreendia que a música abre atmosferas espirituais. Não é à toa que quando ele tocava a harpa, ele conseguia fazer com que os demônios que estavam oprimindo Saul fossem embora, né? Vê o nível da batalha, né? E a batalha é grande. E o nível de habilidade, não era nem de habilidade, era de entrega do coração de Davi. Sim. Né? E a aplicação aqui: existe diferença entre cantar e ministrar. Nossa! Ui! E para você cantar, requer habilidade. Para você ministrar, requer o quê? Coração. Coração alinhado. Ah, mas eu não sou um grande cantor. Se você for um grande ministro e um excelente cantor, glória, vai ser lindo. Agora, se você só estiver cantando e não estiver ministrando, esquece. Não vai romper o que tem que romper. Muito forte. Muito. 5. Deus usa pessoas treinadas, não apenas talentosas. O texto enfatiza mestres e discípulos da música. Talento sem disciplina produz vaidade. Disciplina com unção produz legado. Hoje, muitos querem plataforma sem processo. Em Crônicas, primeiro vinha preparo e depois a exposição. Quem não suporta treinamento dificilmente sustentará propósito. Começou já. Os tapas. E os tapas aqui santos. Não quer dizer só apenas para o mundo cristão, seja na sua profissão, seja nos seus hobbies, seja em qualquer campo da sua vida, seja na sua casa. Então, que você possa refletir acerca desse tópico, que eu acredito que vai ser o maior desse estudo. Eu acredito. Enfim. Quem não suporta treinamento dificilmente sustentará propósito. Isso aqui é porque... Dá até um quadro. Sim, porque se você não tiver disposto a pagar o preço para passar pelo processo... Uma coisa que eu sempre falei lá na igreja: eu sou incansável. Eu sou igual ao Rock. Apanha, apanha, apanha e levanta. Apanha, apanha, apanha e levanta. Eu nunca fui o cavalo que todo mundo apostou. Ah, esse vai ser o campeão. Eu era o improvável dos improváveis, mas eu permaneci. E o segredo é esse: todos nós que caminhamos em Cristo, nós permanecemos. Vai ser difícil? Com certeza. Isso aí você não precisa nem perguntar. Mas o que Deus nos promete é um preço pequeno a ser pago. Sim. De verdade, pessoal. É um preço assim tão pequeno que quando a gente estiver lá, você vai olhar e vai assim, cara, valeu a pena cada lágrima,
cada esforço. Nossa, enfim. 6. Havia turnos até para os porteiros. Os porteiros guardavam as entradas do templo. Eles não eram seguranças comuns. Tinham enorme responsabilidade espiritual. Eles protegiam a santidade do templo, os tesouros, os utensílios, quem entrava e quem saía. Nem todo chamado está no altar visível. Alguns chamados são para guardar ambientes espirituais. Há pessoas que Deus levantou para proteger famílias, igrejas, ministérios através da vigilância espiritual. É o famoso mistério de intercessão. Sim. Ou então também a diaconia. É, verdade. Sabe? Então, muitas pessoas se empreendem, eu quero estar no altar, com o microfone na mão. Cara, é válido, é importante? Claro que é. Se esse é o lugar onde Deus te quer, né? Mas esse não é o único. Mas não por vaidade. Sabe? Como é importante a pessoa que está organizando. Tem um irmão na nossa igreja que ele é sempre citado. O abraço dele, cara, ele é capaz de salvar vidas. Ele é capaz de te resgatar. Então, quando você chega num ambiente e é recebido com um abraço desse porte, talvez vai ser mais poderoso do que uma pregação, aquela pregação que vai vir rasgando. Às vezes é só o que a pessoa precisa. Então, um abraço. Porque para você poder receber no espírito que uma pregação tem a entregar, você precisa estar atento. Você precisa estar ali, de fato, presente no material, no espiritual, no mental. E tem dias que a batalha foi tão grande que você chegou ali morto de cansado. Mas irmão, vale a pena eu ir para a igreja mesmo cansado, batendo cabeça? Vale. Sim. Com certeza. Isso aí você não tenha dúvidas disso. Sabe? Porque você de alguma forma está rompendo batalhas espirituais. E não é porque nós não enxergamos que nós não estamos passando por um processo. Hoje eu estou acessando aqui as coisas. Aleluia. Aleluia. 7. Deus honra fidelidade em funções discretas. Muitos nomes citados nesses capítulos nunca aparecem novamente na Bíblia. Mesmo assim, Deus registrou cada um deles. O céu valoriza fidelidade mais do que fama. O homem valoriza palco. Deus valoriza constância. Seu nome talvez não fique famoso na terra, mas pode estar sendo lembrado no céu, que é o mais importante. Uau! Meu Deus. Tá difícil esse, assim, de tentar ver qual que vai ser o tópico mais forte, porque todos estão, assim, é uau atrás de uau. Hoje tá muito profundo. E assim, quando a gente leu a porção hoje, a gente, nem imaginava, né? Nem esperava. Muito nome. A gente, lendo ali, e eu sempre, procuro ler, acho que acredito que você também. Sim. A gente sempre procura ler ali atento, né? Pra tentar extrair alguma chave ou alguma coisa, como várias vezes acontece, né? Da gente tá lendo e naquele momento já vir um discernimento, já vi algo assim no espírito. Mas hoje, assim, foi algo que a gente ficou ali, caramba, muitos nomes. E aí você vê que daqui a pouco você já tá meio perdido, e aí às vezes você tem que voltar um trecho. É igual o livro de Números, né? Poder... O livro de Números também, ele requer muita atenção. Não é uma leitura fácil. Mas quando a gente extrai a essência do texto, aí que a gente vê. Por isso a importância de meditar, de você ter um estudo dirigido, né? Então isso faz toda a diferença.
Muito mesmo. 8. A casa de Deus funcionava com excelência. Os capítulos mostram organização detalhada, escalas, funções, tesouros, vigilância, administração, música, sacerdócio. A desorganização constante não combina com maturidade espiritual. E muitos teólogos, muitas pessoas que têm um conhecimento no mundo espiritual, falam que espíritos malignos, eles habitam na desorganização. Sabe? Então, se você tem aquele cômodo da bagunça, então assim, se mantenha atento, porque ali pode ser uma brecha. E assim, tanto nessa questão mais física, né, de cômodos, como na questão também mais intangível, né, que é do sentido de planejamento. Sim. Das suas tarefas, do seu dia. Uma vez eu li algo que eu achei muito interessante, falava: Deus odeia a correria. Essa coisa de, sabe, você tá sempre naquela correria de fazer tudo correndo e de você fazer tudo meia boca e tudo sem vontade, e você vai improvisando e você vai... Tem acreditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E quem é a perfeição? Deus. Exatamente. Então, assim, isso aqui é sobre tudo. É você colocar organização nos cômodos da sua casa, né, dentro de você, da sua mente, buscar isso. Se você precisar de ajuda profissional para isso, busque ajuda, porque eu sei que às vezes é muito difícil se organizar por dentro, talvez seja mais difícil, né? Sim. Mas que a gente possa buscar sempre essa organização em todas as esferas da nossa vida, para que o espírito possa fluir com mais facilidade, né? Sabe, escrever, ter um quadro para que você possa escrever as tarefas do dia. Sim. Ou uma dica simples: a geladeira, você pode transformar sua geladeira num quadro. Compre aquelas canetas de pilô, né, que apaga. Você pode escrever suas tarefas na própria geladeira, não vai manchar a geladeira. Sim. Ou bota num papel e prende na geladeira. Sim. Bota no celular. Na parte de dentro do armário, nosso armário de despensa, na parte de dentro da porta, a minha esposa, ela escreve o que tem, o que já acabou. Para poder ter São estratégias que nós, né? São estratégias. E são coisas, assim, às vezes muito simples, né? Que a gente acaba fazendo que vão facilitar ali. Sim. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, vários tipos de agenda, de vários aplicativos, de várias coisas. Então a gente usar as coisas a nosso favor para organizar a nossa vida e principalmente para que isso possa nos prover tempo de estar com o Senhor. Para que o momento de estar com Ele não seja no improviso, sim, não seja na correria, né? Eu sempre, assim, costumo falar para as pessoas que têm mais dificuldade, acho que até já falei aqui uma vez: levanta, abre o olho e já ora, já conversa ali com o Senhor, já consagra o seu dia. Se você tem dificuldade ou se o seu tempo é curto para você ficar mais tempo lendo e tal, já acorda, nem que você tenha que acordar um pouco mais cedo, alguns minutos mais cedo, para fazer sua oração, ou para pegar um trecho da palavra, ler, ficar ali meditando. Ou então, se você, durante a ida para o trabalho, né, eu fazia muito isso, pegava ali a porção ali, sim, durante a ida para o trabalho. Enfim, mas a gente tentar se organizar para priorizar esse tempo com Deus, né? Sim. 9. Falo tanto que eu fico perdida, isso sou eu. Os tesouros do templo tinham administradores específicos. Em 1 Crônicas 26, vemos homens responsáveis pelos tesouros consagrados. Havia prestação de contas dentro do reino. Cara, isso aqui muito me agrada, né? Eu já sou... Não vou dizer que eu sou fã, porque a gente não fica idolatrando, mas eu tenho uma admiração muito grande já por Davi, né? E aí, poder destrinchar aqui em Crônicas tudo que ele
de uma forma mais detalhada, né? Eu já tô ainda mais, admiro mais ainda, porque isso aqui me dá um negocinho, assim, das coisas organizadinhas. Tudo que pertence a Deus deve ser tratado com honra e transparência. Isso inclui finanças, dons, tempo, oportunidades e influência. Muitos perdem unção não por falta de poder, mas por falta de administração. Então tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, né? Sim. Sobre administrar o seu tempo. Suas tarefas. Sim. 10. O reino forte de Davi nasceu de ordem espiritual. Forte isso aqui, hein? Esses capítulos parecem administrativos, mas revelam o segredo do reino de Davi. Sacerdócio alinhado, adoração contínua, vigilância, organização, serviço e responsabilidade. Antes de Deus estabelecer grandes conquistas externas, ele estabelece ordem interna. Davi venceu guerras porque primeiro organizou o ambiente espiritual da nação. Sem mais, gente. Meu coração fica quentinho, assim, de olhar todas as coisas estruturadas. E aqui algumas curiosidades extras. O número 24 aparece várias vezes. As 24 divisões sacerdotais lembram os 24 anciões de Apocalipse. Isso veio na minha mente. Muitos estudiosos enxergavam nisso um símbolo de adoração contínua diante de Deus. Cara, isso é muito forte. Isso também me remete muito às 24 horas do dia. Cara, não é por um acaso. Adoração contínua 24 horas. Música profética já existia no Antigo Testamento. Muito antes da Igreja Moderna, Davi já entendia o poder espiritual da música. Cuidado com o que você ouve. Não vou ficar aqui dando lição de moral. Quem é crente sabe, entende, né? A música, ela tem um peso espiritual muito grande. Então, e ela tem o poder de transportar para lugares. Sim. Né? Vamos ter discernimento. Os porteiros, eles eram hereditários. Algumas famílias serviam gerações inteiras como guardiões do templo. Isso revela legado espiritual familiar. Que legal. Uma família que me marcou muito foi a de Obed-Edom. Sim. Que estava lá. Sim. No serviço do templo. Exatamente. E guardaram a arca, né? Sim. Por algum tempo. Sim, por 3 meses. Davi preparou o templo sem construí-lo. Embora Salomão tenha construído o templo, Davi organizou praticamente toda a estrutura espiritual antes. Muito, muito, muito legal, gente. E a nossa conclusão de hoje. Essa porção de hoje ela nos ensina que Deus é Deus de ordem. Servir também é adorar. Bastidores importam. Fidelidade vale mais do que visibilidade. Preparação precede grandes moveres. Muitos querem viver o fogo do altar, mas ignoram a responsabilidade da manutenção da casa. Davi compreendeu algo raro. A presença de Deus não se sustenta apenas com emoção. Ela precisa de estrutura, honra e constância. Hoje, a gente achando que essa porção não ia render muita coisa. Aí, para melhorar, agora vem o quê? Perguntas para reflexão. Se o estudo já não tivesse sido o suficiente. Agora é para a gente poder, né, selar o estudo de hoje, o nosso devocional. Foi tão intenso, eu bebi água toda.
O que a minha vida precisa ser organizada para que sustente aquilo que tenho pedido a Deus? Me pergunto isso todos os dias. Eita! Isso aqui não é nem muita novidade. É. Isso eu me pergunto todos os dias. Porque nós temos promessas e todos os dias eu tento fazer uma análise, observar o que ainda tem que estruturar para que as coisas aconteçam. Sim. Então, isso aqui a gente tem que fazer a todo momento. 2. Tenho buscado apenas posições visíveis ou estou disposto a servir com fidelidade nos bastidores como os porteiros e levitas? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou da intercessão, então, tipo assim, por mim é super de boa. E aí? 3. A minha adoração tem sido apenas emocional ou realmente carrega entrega, disciplina e vida com Deus? Eita. Aquele negocinho assim, ó. Processando, não. Sabe aquele que fica carregando? Sim. É igual o Toguro, né? O mente não para. 4. Quais tesouros espirituais Deus colocou sob minha responsabilidade que talvez eu não esteja administrando com excelência? É a parábola dos talentos. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Nossa, me pega muito essa parábola, assim, isso me pega muito. Eu converso muito com Deus, ainda é algo que eu preciso transformar muito dentro de mim. Porque a questão dos dons, dos talentos. Se você não usar, até o pouco que lhe foi dado lhe será tirado. Isso me pega muito, gente. Tenho um grande temor disso. 5. Se Deus registrasse hoje minha fidelidade, constância e compromisso, qual legado espiritual eu estaria deixando para as próximas gerações? Isso eu acho que não me preocupa, não. Isso aí também me preocupa, não. Isso aí é Essa algo... questão, assim, eu já tenho entendeu? a minha marca registrada como cristão. Assim, é óbvio que ninguém é perfeito, a gente não tá aqui tipo, uau, nós somos os santos. Não, e nem estamos prontos do jeito que nós gostaríamos. Mas é você também reconhecer que, né, Sim, a busca, já carregamos qualidades. Já tem ali um certo avanço no caminhar, Sim. né? A gente consegue discernir. Não, e se alguém fala assim, o que você falaria sobre o Diego? Eu sei que pelo menos 3 coisas seriam ditas. Sabe? Então, é o meu legado. Sim. E isso é importante. E você? Qual o legado que você hoje deixaria marcado? O que as pessoas reconheceriam se falassem assim, fulano de tal é isso, isso e isso? De forma positiva ou negativa? Vale a reflexão. Mas não se preocupe, pois ainda há tempo de melhorar, dá para você buscar, tá? Aqui é o nosso manual. Aqui vai dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Afinal, Deus ele é perfeito. Sim. E Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, não deixe de buscar a palavra, estude conosco, você será sempre muito bem-vindo, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Se você puder, curta, comente, compartilhe, afinal, a nossa intenção aqui, ela é fazer com que a mensagem chegue para mais pessoas. Exatamente. E hoje, com o advento da internet, hoje nós temos aí diversos canais que levam com leveza a palavra de Deus. Lembrando que nós não somos teólogos, nós somos um casal que, no interesse de buscar a palavra, nós entendemos que
Por que não fazer o que nós já fazemos em frente a uma câmera para ajudar pessoas que têm a dificuldade que nós já tivemos um dia? Sim, exatamente. Porque, pessoal, a gente tava aqui para começar a ler em casal há um tempo. E aí tudo era motivo para não ler. Até que a gente falou assim, não, agora a gente começa. E começamos. Esse ano. E aí o Espírito do Senhor falou assim, grava e posta na internet. Obedecemos. É fácil? Não. Hoje, pessoal, eu acordei às 3h50 da manhã. Agora são 10h24 da noite. Estamos aqui. Porque isso não é para nós. Isso é para o reino. E foi o que eu comecei o vídeo falando. Todo esforço vale a pena. E não se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Combinado. Combinado aí? Até amanhã. Tchau!